Entrevista. O ortopedista fala sobre desafios da profissão. Na próxima quinta-feira, dia 19 de setembro, comemora-se o Dia do Ortopedista. Este profissional, médico responsável pela complexa especialidade que abrange cuidados com os ossos, articulações, músculos e ligamentos, entre outros aspectos do corpo humano. A importância da data é tão grande que nesta terça-feira, dia 17, em Brasília, está acontecendo solenidade no plenário Ulisses Guimarães para homenagear os ortopedistas. Durante o evento, haverá audiência pública com a presença dos membros da diretoria da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, na Câmara dos Deputados. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira, Moisés Cohen, a oportunidade servirá para discutir temas que garantam o melhor futuro da ortopedia e que irão impactar na qualidade de atendimento da população. Para falar sobre o assunto, iremos conversar com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan, ele que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, parceiro da Rádio Vinícola. Bom dia, Dr. Lúcio Mauro. Bom dia, Sandro. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os ouvintes. Que bom estar aqui de novo. Lúcio Mauro, hoje tema inédito, não é? E um pouco diferente. Normalmente estamos acostumados aí a tratar temas, não é, que são ligados à atividade humana. Sim. Hoje a gente vai voltar o nosso olhar um pouquinho mais, de maneira mais especial, para o profissional, porque tem essa impressão que tudo na medicina são flores, não é? Que o médico... E nem sempre é assim, né? E nem sempre é assim. Então, você vai contar um pouquinho dessa história, né? Sinta-se na sua pessoa. Nós vamos homenagear aqui hoje todos os ortopedistas do Brasil. Sim, muito obrigado. Obrigado por ter essa honra de estar falando aqui hoje da minha profissão. A ortopedia, ela abrange várias patologias, né? Várias doenças dentro do contexto da medicina. Então, inclusive, a gente é formado em ortopedia e traumatologia, né? Ortopedia seria aquelas doenças mais relacionadas à artrose, deformidades, dor nas costas, hérnia de disco. São as doenças que aparecem, né, no decorrer da vida. Joanete, esporão, tendinites, né? Seria a parte da ortopedia. A traumatologia estaria relacionada às pessoas que sofrem acidentes, né? Tem um acidente de carro, ou é atropelado, ou cai de bicicleta, seria a traumatologia. Que em ambas essas duas modalidades que eu falei dentro da ortopedia, temos ainda várias patologias e várias possibilidades, né, de estar acontecendo alguma coisa com o nosso organismo. Então, acaba que a ortopedia e traumatologia se tornou muito requisitada nos últimos tempos, principalmente por conta do aumento do número de acidentes, né? Então, aumentou o número de carros no país. Exatamente, aumentou o número de carros mais potentes, né? Mais imprudência, o uso do celular ao volante, que a gente já falou aqui várias vezes. Bebida alcoólica, uso de drogas, festas noturnas. Então, com isso, o número de acidentes acabou se tornando muito significativo no nosso meio. E quem atende, a grande maioria das vezes desses casos, é o ortopedista, o traumatologista no caso, né? O ortopedista, traumatologista, cirurgião geral, vascular e neuro, né? Todo ortopedista é traumatologista ou tem ortopedista que não é traumatologista? A formação da nossa residência é ortopedia e traumatologia. Agora, tem médico que fica mais com a ortopedia, tem médico que gosta mais da traumatologia, tem uma subespecialidade dentro da ortopedia e da traumatologia, que é só traumatologia. Então é aquele médico que só fica cuidando de casos com sequelas de fraturas, que desenvolve técnica daqueles fixadores externos circulares, que é o Ilizarov, para transporte ósseo, correção de deformidades.
mas é uma subespecialidade. A formação do médico ortopedista e traumatologista, ela se faz da seguinte maneira. O médico se forma na Faculdade de Medicina, adquire seu CRM, depois ele presta uma prova de residência. Essa residência ela deve ser reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura e pela SBOT. Muitas vezes não é reconhecida pela SBOT, né? Eu falei SBOT. Na verdade é a SBOT. Vou explicar já o que é SBOT. Então essa residência, ela consiste, ela é muitas vezes, na grande maioria das vezes, reconhecida pela SBOT. Então o médico fica ali nos seus plantões, no atendimento ambulatorial, em cirurgias, em estudo científico, inclusive, durante 3 anos. Então tem os professores, você tem aula, tem discussão de caso, tem as cirurgias, o residente que prepara tudo, o residente que tem que ir atrás dos exames pré-operatórios, discutir com o chefe, com os professores, o que vai ser feito, por que vai ser feito. Então, o médico ali, para sua formação, ele fica durante 3 anos na residência médica. No final desses 3 anos, a gente já é cobrado desde o dia que pisa na residência, para que nós estudemos o máximo possível para passar no exame da SBOT. O que é a SBOT? É uma sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia, que está diretamente vinculada à Associação Médica Brasileira. Então, ela é um braço da Associação Médica Brasileira na sua especialidade, que fiscaliza, que se preocupa com a formação ética e a formação profissional de cada ortopedista que está fazendo residência nesses serviços. E no final, para que você adquira o título e consiga entrar para a SBOT, para a Sociedade Brasileira, você tem que fazer uma prova. Mas não é uma prova tão simples, é uma prova que é uma das provas mais respeitadas dentre as especialidades médicas do mundo, a SBOT, a prova da SBOT, que ela consiste numa prova teórica, você faz a prova teórica, para você poder saber se você vai poder fazer as demais etapas dessa prova. Que depois você tem um exame físico em pacientes, sempre fiscalizada por um professor, e tem a prova prática, que você, você senta numa mesa para ser aprovado ou não, né? Que você vai... Aparecem os vídeos, você vai falando sobre aquela doença, aquele acidente, o que você vai fazendo. E esses professores vão te dar a nota que você está apto ou não para você exercer e seguir a sua carreira. É como se fosse uma OAB? Então, a OAB, até onde eu sei, ela é uma prova teórica, muito difícil também, até onde eu sei. Mas a prova da SBOT, ela também tem muito a parte prática. Mas é no sentido que se o aluno não passar, ele não está apto a exercer a profissão? Não. Não chega a esse ponto? Não. Essa legislação ainda não se tem, mas assim, é uma exigência muito grande de qualquer serviço que você vai trabalhar, de saber se você tem a SBOT ou não. Você tem título da SBOT? Entendi. Tenho. então você já foi... Você já tem... É um cartão de visitas importantíssimo. Entendi. Quer dizer, um ortopedista até pode ser contratado por um hospital se ele não tiver... o título da SBOT. Mas normalmente não contrata. Exatamente. Uhum. Então, o título da SBOT, né, quem quiser entrar e ver, por exemplo, esse ortopedista faz parte do quadro de título da Sociedade Brasileira, entra lá na sbot.org.br. Tem lá o TEOT, né, Encontre Ortopedista. Então você tem que ter o TEOT, que é o título de especialista de ortopedia e traumatologia, né? Uhum. E tem um número lá, então a gente tem um cadastro lá dentro. Então, para fazer parte dessa sociedade, que é muito importante, que nos dá respaldo, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista legal, né, a SBOT se preocupa muito como eu disse, com a formação. Hoje você deu a notícia que estarão diretamente em contato com deputados, senadores, para audiência pública para a melhoria das condições dentro de uma
uma importante especialidade da medicina. Essa questão das melhorias, da melhoria das condições que eu realmente quero conversar. Porque é aquela coisa que a gente sempre acha que o gramado do vizinho é mais verde. É mais verde. Então, criou-se um mito assim no Brasil, né? Ó, a pessoa é médica, ela tá com a vida feita. E aí eu percebo, inclusive lendo muitas reportagens, Lúcio Mauro, que existem médicos que sofrem bastante, inclusive com salários baixos, dependendo do lugar onde ele trabalha, na rede pública. São muitas horas trabalhadas, a remuneração não é adequada. Muitas vezes não recebe. Muitas vezes não recebe. Tem que trabalhar e tá ali, não quer abandonar. Exato, e existe nesse sentido aí, se a pessoa fizer uma pesquisa no Google, médicos que realmente reclamam que ganham pouco. E não apenas a questão do salário, a questão da condição, porque Exatamente. ele quer fazer o melhor para o paciente e ele não consegue. Então eu queria que você falasse sobre isso. Em que sentido que a SBOT está hoje lá debatendo com os nossos deputados a melhoras de condições para esse profissional? Então, nós estamos vendo que a saúde, né, que a saúde no Brasil está realmente precisando de ajuda. Então, e essa ajuda tem que vir da onde? Lá de cima, né? Lá de Brasília, né? Porque acaba que a verba e o planejamento sai tudo de lá. Ultimamente eles estão pedindo lá de cima. Né? Lá de cima que eu digo de Brasília, né? Só Deus na causa. Forças divinas também, lógico. Mas, assim, e esse planejamento já deveria estar acontecendo, mas pelas condições que estamos vendo, pouco está sendo feito, né? Então, estão tentando colocar a casa em ordem, em relação a enxugar a máquina. A gente está vendo que está tendo uma certa evolução, mas até chegar ao ideal vai demorar um pouco, acredito. Mas não podemos desistir. Então, essas condições, que seriam o quê? Melhora, como você disse, na remuneração do profissional, tabela do SUS. Né? É ridículo que eles pagam por uma cirurgia do SUS. É muito pouco. É ridículo, né? É como se fosse, pior que uma esmola muitas vezes, né? Assim, se for ver, né? É pouco mesmo, né? Sim. Perto do que da responsabilidade de um médico, né? Aquilo acaba, né? Então isso tem que melhorar as condições dos hospitais, todos, né? Não só na nossa Santa Casa, por exemplo, hospital da região, do Brasil, tem lugar que não consegue fazer nenhuma cirurgia. O paciente tem que andar 200, 300, 400 quilômetros para ser operado, uma fratura, por exemplo. Então, são essas condições que têm que ser melhoradas. Distribuição melhor das verbas públicas. Né? Investimento em equipamentos, não é? Investir. Porque hoje, temos tecnologia avançada. Né? Existe um grupo europeu chamado AO, que estuda muito as placas e parafusos que são colocados nas fraturas, as próteses. Isso se desenvolveu muito nos últimos 30, 40 anos. Foi muito desenvolvido. As técnicas cirúrgicas se desenvolveram muito por conta de estudos e investimento. Mas muitas vezes a gente não consegue colocar em prática porque não tem condição financeira. Né? O próprio hospital não nos dá, ou o próprio, às vezes, as condições financeiras não são propícias, né? E isso a gente vai nos frustrando, porque a gente sabe que pode fazer, mas não consegue. Não é só por conta do que o médico não quer fazer, porque não tem condições. E é onde o médico corre para o consultório particular? Mas mesmo no particular, muitas vezes a pessoa tem condição de pagar uma consulta, um exame, às vezes o procedimento não tem. E fica amarrado do mesmo jeito. Então teria que ter Tem financiamento do governo para equipamentos? Tem alguns financiamentos bancários de juros melhores, mas tudo mas caro, também esses né? equipamentos são caros, São né? caros. Tem equipamento que é mais de 100, 200 mil reais. Muito né? mais, sim. Tem equipamento aí de 500 mil reais, né? Entendeu? Então, isso tudo, o médico às vezes não investe, não tem condição de investir por conta desse retorno, né? Entendi. E como é que você compara o Brasil com outros países do mundo? Primeiro mundo, eu estou falando.
no que se refere à tecnologia. A gente sabe que Estados Unidos, Europa, Japão tem coisas incríveis. Então, aqui nós temos também coisas incríveis. A técnica aqui vou falar do ortopedista, tá? Ela é muito respeitada, os trabalhos científicos daqui. Os ortopedistas brasileiros são respeitados fora do país. Porque nós temos uma sociedade muito organizada, que é a SBOT, que nos cobra, que nos dão condições, muitas vezes, de estudo para aquilo. Mas, assim, muitas vezes a gente não consegue colocar em prática por conta disso que a gente falou. Então, nós temos aqui, desde hospitais muito avançados, né, do ponto de vista de tecnologia, estou falando no Brasil, tá? Até hospitais que não têm condição nem de fazer uma fratura de mão, de uma fratura de falange, que é mais simples um pouco, sei lá, né? Falando assim de uma maneira mais... Você citou um exemplo desse, até me dói, Lúcio. Eu acho que para a pessoa ser ortopedista tem que ser um herói, viu? Na verdade eu falei que uma fratura mais simples de mão porque é menor, mas assim, tem fratura complexa de mão, tá, gente? Nossa. Eu não jamais seria ortopedista. Então, a ortopedista a gente se depara muito com sequelas, né? Às vezes a pessoa ela tem um trauma de alta energia, uma fratura exposta, aquilo infecciona, causa uma osteomielite, e isso acaba causando sequela nas pessoas. E muitas vezes as pessoas não entendem, não esperavam por aquilo. Então, realmente é uma especialidade muito complexa, né? Ô, Lúcio Mauro, com relação você citou aí as fraturas, eu fiquei com uma dúvida que me surgiu agora, de momento. Não existe mais gesso? Antigamente a gente via a pessoa com o braço quebrado com o gesso, né? E hoje em dia parece que... não digo que foi abandonado, existe sim, tem algumas fraturas que a gente trata no gesso. Mas hoje em dia preconiza-se o quê? A mobilização precoce, mobilidade precoce. Pôr aquele membro, aquele segmento para movimentar o mais breve possível. Para isso, a gente acaba indicando mais cirurgias. Fixa a fratura está fixa, você pode pôr a pessoa para mexer em pouco tempo. 15 dias, né? Em certos casos até 2, 3 dias de pós-operatório já põe a pessoa para movimentar aquele segmento. Por isso que se usa menos gesso, porque está se operando mais por conta de melhores técnicas cirúrgicas, de melhores materiais que foram desenvolvidos. Entendo. Né, por conta de estudo, desse grupo AO que desenvolve muito esse tipo de material. Aliás, eu falei que é um grupo europeu que começou na Europa, mas nós temos muitos ortopedistas membros da AO, que são cientistas, na verdade. Sim, interessante. Que estudam como que um parafuso, qual que é o passo do parafuso, como que ele tem que entrar na placa. Isso tudo está se desenvolvendo muito rápido. Lúcio, no meu braço aqui direito eu tenho 2 placas, uma aqui e outra aqui, um de cada osso, certo. E 6 parafusos. Sim. Isso se usa até hoje? Uma vez eu quebrei o braço. Se usa. Até hoje é assim. Sim, placa. Eu fiz essa operação consagrado. Aqui. Em 2002, né? Mas até hoje eu nunca fiquei preso na porta do banco, viu, Lúcio Mauro? E ficou bom, né? Ficou bom. Operado. Ficou bom. Ô Lúcio, uma questão agora que eu acho que é talvez até a mais importante dessa entrevista. Você falou aí da situação, do procedimento até se atingir aí até se tornar um traumatologista, um ortopedista, disse dos problemas e das mazelas da profissão, da falta de condições em muitos casos, né? A situação do Brasil também tem a ver com isso, mas como ser humano, como profissional, o ortopedista ele se sente realizado, eu acredito, não é? A questão do olhar humano, saber que você salva vidas e é importante para as pessoas. Como que você tem isso para você? Então, Sandro, a satisfação minha e da maioria dos ortopedistas que eu conheço é você ter um bom resultado, né? Então não está no dinheiro, não está, né? Não é isso. A gente, por exemplo, você faz uma cirurgia, você sai satisfeito do centro cirúrgico. Você vê que você fez tudo o que você podia e que aquilo vai dar um bom resultado. Você sabe que aquilo vai fluir bem.
Ao passo que quando você não consegue isso, você, por um motivo ou por outro, por conta da gravidade da situação, por conta do próprio paciente, por conta de vários fatores, você se sente frustrado. Inclusive, então, a satisfação minha como médico é o bom resultado do paciente. Né? É o paciente falando, nossa, que bom, você me passou aquele remédio, foi tão bom, você tirou com a mão, olha, a pessoa se sente grato a você. Não pelo fato de a gente, né, ser mais, mas isso eu acho que alimenta aquela satisfação que você tem de trabalhar. Sim. Isso lhe dá satisfação para você continuar a enfrentar tantos problemas. Entendo, Lúcio Mauro. Entendeu? Inclusive, Sandro, eu queria comentar aqui que hoje em dia os médicos e profissionais liberais, principalmente, mas vamos falar aqui dos médicos, estão apresentando uma síndrome chamada síndrome de Burn. B-U-R-N. Já ouviu falar? Eu acho que é burnout, né? Burnout, Burnout, exatamente. E o que é essa síndrome? Aquele cansaço físico e mental, depressão, síndrome do pânico, insônia, por conta do cansaço, de tudo isso que a gente falou. Dessa frustração, muitas vezes, dessa insatisfação, muita insatisfação das pessoas, muita cobrança, falta de condições, né? Então, isso a gente sofre com essa falta de condições que temos hoje em dia, né? Que o nosso país, essa crise que o nosso país está apresentando, acaba atingindo todo mundo, inclusive o médico. Né? Ou seja, tem médico procurando psicólogo. Bastante. O número de suicídios de médicos aumentou muito. Puxa, isso é um dado que eu não conhecia. O número de suicídios de médico aumentou. Médico aumentou. Já estamos no setembro amarelo, né? Sim, exatamente. Né? Então, quer dizer que é verdade, né? O ser humano ele tem que ser enxergado de uma maneira completa. Exatamente. Né, Lúcio? Às vezes, como eu citei algumas vezes, né? O gramado do vizinho é mais verde do que o nosso. Então, às vezes as pessoas julgam sem entender, né? Então é melhor, às vezes, se colocar no lugar da pessoa, saber que ali do outro lado tem uma pessoa que tem sentimentos, tudo isso, né? Tanto do médico tem que fazer isso, como as pessoas em relação ao profissional também. Todo profissional, né? Lúcio, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Eu acho que dava para... Queria fazer muito mais perguntas aí, queria saber como que você se identificou com a profissão, como é que foi o seu processo de escolha, seus primeiros anos na faculdade, enfim. Mas numa outra hora a gente conversa sobre isso, você conta um pouquinho mais dessa história e responde outras questões. Inclusive, durante a entrevista você falou de Joanete. Sim. Nós não tratamos desse assunto ainda aqui. Acho que não. Então, assim, vamos numa próxima também falar sobre isso, porque não sei se é uma mazela que a gente fala, mas é comum a Joanete, né? É comum, uma deformidade no pé aí que incomoda, né? Vamos falar sobre esse assunto. É mais que um calo no sapato, né? Atrapalha. É um dedo torto que dói, hein? Mas pode finalizar, Lúcio Mauro, por favor. Então, mais uma vez aqui eu venho agradecer, né, essa oportunidade, espero ter aí agradado com a entrevista, né? E assim, mais uma vez também vou solicitar e vou aqui dar o meu recado em relação ao leilão beneficente, que será realizado nos dias 4, 5 e 6 de outubro, beneficente à nossa Santa Casa. Então, você que queira colaborar, pode procurar ligar lá na Santa Casa a Ariane, nos 3731 1345. Pode me procurar no consultório, ali no 3731 3108. Padaria Pão Quente com o Elvinho. Sorveteria Ponto Frio com o Orlando Magalhães. E na Agropastre com o Du. Todos esses locais são sedes de arrecadação. E já fica aqui o meu agradecimento para quem já doou. A gente esteve andando aí domingo pela área rural de Andradas e fomos muito bem recebidos e foi muito, muito satisfatório para a gente. Tá bom, Lúcio Mauro, parabéns por esse trabalho voluntário também, viu? Imagina, Sandro. Obrigado a todos. É importante, o doutor Lúcio Mauro aí batendo as portas, né? Como aí festeiro. Sim.
festeiro da festa em prol à nossa Santa Casa, e isso é muito importante também, pensar no próximo, né? Ser voluntário, ajudar, é bacana. Eu admiro quem faz isso, Lúcio Mauro. Imagina. E parabéns, então, dia 19 de setembro, dia do ortopedista. Parabéns aos ortopedistas. Obrigado, Sandro. Até a próxima, Lúcio.